amigos, estamos de volta aqui na TIC TV para a apresentação do nosso Pense Nisso. Muito obrigado pela sua audiência de sempre, você que diariamente acompanha aqui o Pense Nisso nos canais 25 e 525 da NET Claro. Estamos falando aí para quase 1 milhão de assinantes da NET Claro. Muito obrigado sempre pela sua sintonia. Aqui nós tratamos dos mais diversos assuntos com personalidades. Aqui falamos sobre educação, falamos sobre esportes, falamos sobre segurança. E hoje nós temos um convidado aqui que pode tratar de 2 assuntos interessantes, hein? Política e saúde. Estamos recebendo aqui no nosso programa de hoje, mais uma vez, com muita alegria, o Dr. José Cláudio Mancilha Barbosa, um grande cardiologista da cidade, um renomado cardiologista, e para nossa felicidade, novo vereador de São José dos Campos, recém-eleito no último dia 15, vereador pelo PSDB de nossa cidade. Então, Zé Cláudio, mais uma vez, obrigado por ter participado, por ter aceito o convite de participar aqui do nosso programa. Tudo bem? Oi, Dirceu. Obrigado. É um prazer estar aqui com você, né, nessa entrevista de hoje. Passado a eleição, nós estivemos aqui antes da eleição e é muito bom estar falando com você, praticamente a primeira entrevista minha, né, em televisão, e agradecer muito esse convite, nos colocar à disposição para esses 4 anos, para estar vindo aqui, a gente esclarecendo o público, as pessoas, podendo falar um pouco também de saúde. Então é um prazer, vindo de um amigo como você, né, estar aqui hoje podendo, agora como vereador de São José dos Campos. E qual é a diferença de dar uma entrevista, o candidato e agora o vereador? Rapaz, o sonho alcançado, né? Porque você sabe, né? A linhagem da gente, né? O pai, tantas vezes vereador em Paraibuna, o Clovinho, né? E você é amigo da nossa família, né? Então eu tinha essa vontade mesmo de ser eleito vereador para poder trabalhar mais, deixar uma marca realmente para a cidade, ser um vereador para marcar história mesmo, porque a gente sabe que um vereador de uma cidade que nem São José dos Campos pode fazer muito pela saúde, pode fazer muito pelos pobres, pelo comércio. Então, eu tinha essa vontade, viu, Dirceu? E agora, como vereador, é aquela coisa, né? Poxa, vitória, né? Mais tranquilo, né? Eu persisti tanto, entendeu? Eu queria tanto chegar, né? E cheguei, né? E o mais gostoso disso, rapaz, foi olhar meus filhos comemorando, porque eles ficaram em casa e eu estava com a minha esposa, com a Jaqueline, lá no nosso ponto de encontro. Então, nós estávamos lá e ela até que viu que eu tinha sido eleito, que eu estava no telefone ligando para o Anderson. Anderson, eu elegi, ela elegeu, e foi aquela coisa toda. Aí os meus filhos estavam em casa, eles mandaram o videozinho deles, rapaz. Emoção total, né? Emoção total. Bom, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas eu estou recebendo aqui pelo Zap 280 pessoas que já estão perguntando, mas quem é esse moço? De onde ele veio? Qual é a naturalidade dele? Então responda para o nosso telespectador aí, quem é o Dr. Zé Cláudio? Eu sou nascido em Paraibuna, nossa cidade vizinha aqui. Sou nascido na Santa Casa de Paraibuna, em 1966. Morei na fazenda Rancho Alegre até os 13 anos. Depois me mudei para São José, estudei no João Cursino, dos 13 anos até a faculdade. Me formei no ginásio, no colegial no João Cursino e fui fazer faculdade no Rio de Janeiro. E, bom, a infância foi em São José ou em Paraibuna? 13 anos em Paraibuna, na fazenda, né? E o restante dos 13 anos em diante aqui em São José dos Campos. E como é que era a vida na fazenda na sua infância? Rapaz, era bom. Era muito diferente, né, Dirceu? A gente tinha aquela tradição de almoçar, o pai, a mãe, né? Café da manhã, eu estudava cedinho, eu estava na roça, no bairro Capindangola. Então a minha mãe fazia o café cedinho, escutando Zé Bétio, entendeu? A gente ia para a escola de cavalo, voltava, almoçávamos juntos. À tarde, aqueles programinha da tarde, assistia o Zorro, o Pica-Pau, coisa de roça, né? Na época da quaresma, tinha medo, entendeu? Tinha muito medo na época da quaresma. Medo de assombração? O pai tinha um papo do sapo, né? Do sapuru, que era o sapo de 1 metro, né? Como é que é essa história? Pô, cara, ele falava que na ponte que chegava na fazenda, tinha um sapo de 1 metro.
E o sapo, na quaresma, ele saía. E eu acreditei naquilo até os 13 anos. Não atravessava a ponte de jeito nenhum. Capaz mesmo, não saía da fazenda por nada na época da quaresma. Então é nessa vida, né? O meu pai, ele estudou, ele se formou em Direito, né? Mas antes de estudar Direito, meu pai foi fazendeiro, tirador de leite. A gente ajudava nas tarefas lá da fazenda, da cocheira, de ajudar a limpar a cocheira, tirar leite, tratar do gado. Então até os 13 anos foi isso. Depois a minha mãe veio para São José dos Campos, na rua Inconfidência ali no São Dimas, próximo à igreja de São Dimas, e o meu pai ficou na fazenda. E eu fiquei morando com a minha mãe. Como eu sou o caçula de 5, os meus irmãos casaram e foram embora. Eu fiquei com a minha mãe até 1988, quando nós mudamos para Rui Barbosa, lá no centro, e eu passei na medicina. Aí a minha mãe ficou morando na Rui Barbosa, né? E eu sempre vinha nas férias para cá, fui fazer medicina no Rio de Janeiro, me formei, fiz cardiologia em São Paulo, casei, né? Com a Jaqueline lá de Paraibuna também, minha conterrânea, e depois voltei para São José. Agora, o DNA do Dr. Zé Cláudio, esse grande cirurgião, né? Esse homem de cardiologia, está no seu pai, né? Vem do seu pai. Né? O seu Clóvis Barbosa, ele é um dos maiores conhecedores da política regional, né? Foi vereador em Paraibuna. Sim, sim. É profundo conhecedor dos grandes políticos, né? Sim. E era um bom papo, né? Oh. Você queria falar de política, você aprendia muito com o seu Clóvis, que é o seu pai, bastante. Que foi um dos fundadores da CEDRAP, né? Cooperativa Sim. de Eletrificação Rural de Paraibuna, né? Sim. Ele se tornou presidente da CEDRAP em 1978 e permaneceu presidente até o seu falecimento em 2009. E o Sindicato Rural também? O sindicato também. Presidido por ele? Presidido por ele. Depois que ele faleceu, ficou um primo nosso, o Brás, presidente. Depois o Clovinho, meu irmão, se tornou presidente e está até hoje, né? E o pai, ele tinha grandes amigos como o André Franco Montoro, Orestes Quércia, Geraldo Alckmin, ao qual meu pai ajudou a iniciar a carreira política. O Geraldo Alckmin, com a primeira candidatura estadual, a gente pregava cartaz nos postes lá em Paraibuna, né, na primeira candidatura do Geraldo. E o meu pai, o grande político o grande ídolo do meu pai na política foi o Geraldo Alckmin, entendeu? Meu pai gostava muito dele, admirava muito ele mesmo. E o pai era aquele político de conta, coisa que uma pessoa que é muito bom de conta, que nem meu pai, é o Anderson Farias, que é de Paraibuna. O pai sabia direitinho quantos votos tinha que fazer para atingir o quociente, entendeu? Quantos vereadores você teria que ter na chapa. Ele era essa pessoa, era aquele técnico mesmo da política, coisa que o Anderson no PSDB é o cara que é o técnico do time ali. Na verdade, os grandes políticos aqui da região sempre iam para Paraibuna para tomar a benção do seu pai, essa é a grande verdade. Bevilacqua, Robson Marinho, todos eles. Então, o Dr. Zé Cláudio, eu faço questão de dizer isso aqui, o Dr. Zé Cláudio não é só um grande cardiologista, já tem a política no DNA, né? Porque tudo isso vem com a experiência que adquiriu do pai, né? Sim. Pregou cartaz, fez campanha e tal. Agora, diz uma coisa pra gente, aquele menino que corria na fazenda lá, qual era o sonho dele? Ser médico? Rapaz, quando eu morava na fazenda, assim, eu era muito aquela pessoa de Paraibuna mesmo, eu gostava muito de fazenda, né? Eu tinha muita vontade de ser prefeito de Paraibuna, naquelas épocas lá de 12, 13 anos. Depois que eu vim para São José, aí despontou aquela vontade de médico, que eu até te contei que eu conheci o João Carlos, filho do Laerte Pinto da Cunha, e aí nós nos programamos para ser médico, porque jogador de futebol, meu pai e o Laerte não deixou, né? Aí despontou. O senhor queria ser jogador de futebol? Também, quando eu vim para São José dos Campos. Tá, nós estamos aqui, nessa entrevista de número 197. Certo. Essa é as 197 personalidades que passaram pelo nosso programa. E o Luiz é testemunha aí. De 197, tem 196 que queriam ser jogadores de futebol. Eu gostava muito de futebol, na época do João Cursino, Associação Esportiva São José, a gente jogava futebol na escola, o João Cursino,
tinha uma tradição muito grande aqui na cidade, né? Tanto em basquete, futebol. Então, naquela época, aí a gente tinha essa amizade com o João Carlos, eu era muito amigo do João Carlos, do seu Laerte, o seu Laerte era presidente de São José, né? Então eu ia nos jogos, tudo ali na carona do João e do seu Laerte, entendeu? E naquela época tinha Edinho, tinha o Marino, Nenê, era um baita time, né? Ademir Melo, Ademir Gonçalves, né? Darcy Soter, né? Era um timaço. Então eu tinha vontade de ser jogador de futebol, mas não deu certo. O João, que era meu grande amigo, filho do seu Laerte, queria fazer medicina e ser cardiologista. E eu ainda dei uma fugidinha, pensei em ortopedia. Depois eu tendi mais para cardiologia, até pelo João mesmo, né? Depois, antes de se formar, o João faleceu e eu continuei na faculdade, e formei e me tornei cardiologista, né? E assim, muito do que eu consegui na vida como cardiologista, como médico, hoje eu ofereço muito ao meu amigo João Carlos, filho do seu Laerte, que se foi, né? Mas era um sonho de nós dois, que éramos grandes amigos, e que eu levei esse sonho à frente e me tornei cardiologista. Ainda bem que o futebol não deu certo na vida desse homem aí, porque hoje nós temos um grande cardiologista na cidade, na região, e temos um vereador. Se estivesse jogando bola, né, ele está aí aposentado, com lesão, então deixa do jeito que está. O papo de hoje é com o Dr. José Cláudio, cardiologista e recém-eleito vereador em São José dos Campos. Nós vamos para o intervalo comercial e na sequência voltamos a falar com esse grande médico e agora com certeza será um grande vereador da cidade. Já, já. Voltamos ao segundo bloco do nosso Pense Nisso aqui na TIC TV, a sua TV regional, com uma programação muito diversificada. Então, acompanhe os canais 25 e 525, tem programação para o seu filho, desenho animado, tem um programa para mulher, com a Aurora, e tem o nosso aqui todo dia, né, às 10 da noite, trazendo sempre uma personalidade brilhante, um assunto legal, como hoje o nosso convidado especial aqui, Dr. José Cláudio Mancilha Barbosa, que é cardiologista e recém-eleito vereador na cidade. Antes de falarmos de política, doutor, estamos vivendo um momento terrível, né? 2010 foi 2020, 2010. Estou lá atrás. 2020 foi um ano difícil para todos, né? Essa pandemia, parece que a coisa tinha acalmada e agora volta tudo de novo, doutor? Então, ontem nós tivemos um anúncio do nosso governador que nós voltamos para a fase amarela. Isso hoje foi ratificado pelo nosso secretário de Saúde, Dr. Danilo Stanzani. Na verdade, eu acho que a gente continua em uma fase só, né? Essa pandemia começou em março, né? Veio devagarzinho, foi acelerando, teve um aceleramento total mesmo, julho, agosto, setembro, outubro começou a cair, novembro. Só que esse vírus, ele é muito diferente de tudo que a gente conhece. Ele não chegou a ir embora, como é um ciclo normal de uma virose. 2 meses, 3 meses, ela vai embora. Esse vírus permaneceu devido aos feriados que nós tivemos, dia 2, tivemos vários feriados em outubro, novembro, a eleição. Eu acredito que essa circulação e as pessoas também deram uma afrouxada, né? A gente vê pessoas sem máscara na rua, não usando máscara, aglomeração, alguns locais fazendo baladas, pancadão aí, que a gente viu em algumas regiões da cidade. Nas praias lotadas. E esse vírus gosta de proximidade. Então, na verdade, é uma primeira onda que ainda não foi embora. Só que também há de se registrar que São José dos Campos, vamos falar de São José dos Campos, as UTIs não estão lotadas, os hospitais não estão lotados. Os hospitais que eu represento, hoje a Unimed, tem 2 pacientes na UTI, 3 pacientes nas enfermarias. O Hospital da Vila Industrial, conversei com um colega hoje, que no total tem 42 pacientes internados, no pico chegou a ter muito mais paciente, e estão tendo consultas, bastante consultas de síndrome gripal, dor de cabeça, nariz com coriza, febre. Mas os casos graves não, nós estamos tendo mais casos leves. Eu acho que essa fase agora de novembro, dezembro, está se caracterizando por casos
mais leves, menos internações. Tanto assim que ontem eu estava assistindo um programa na noite na televisão e o que mostrou que a média de casos aumentou 20%, mas a média de internação diminuiu 20%. É 7%. Então, nessa época em que a pandemia tomou conta aqui do nosso país, do mundo, né? Estava afetando mais as pessoas idosas, né? Sim. Como o nosso Luiz aí, que está nos filmando. Agora, nesse momento, eu tenho acompanhado aí pela internet, eu vejo aí que jogadores de futebol, artistas, jovens artistas, Sim. estão todos aí com Covid. Sim. O Hamilton, né, o atual campeão heptacampeão da Fórmula 1, hoje testou positivo. Só que como ele é um atleta, um físico privilegiado, forma leve. O que eu reafirmo, nessa fase agora, os casos estão nas pessoas um pouco mais jovens, por isso que está predominando mais os casos mais leves. Não está tendo tantas internações UTIs, tantas intubações, os casos estão mais leves. O que, na verdade, a população tem que ter noção... E essa juventude leva tudo para dentro de casa. Leva para dentro de casa e aí atende o vô, a avó, o pai, a mãe. O que a população tem que entender é que não pode deixar de usar máscara, o álcool gel, o distanciamento, evitar as aglomerações, esses bailes de rua. Não dá, agora não cabe isso, não tem como. Então eu acho que as autoridades agora têm que agir mais firme mesmo, entendeu? Infelizmente essa fase amarela em dezembro para o comércio é um problemão, né? Mas foi o que tinha que ser feito para trazer de novo para a fase verde, né? Para não superlotar os hospitais e não ter problema aí na superlotação do sistema de saúde. Porque o que acontece também, Dirceu, é que os infartos, as cirurgias, principalmente as cirurgias que ficaram represadas, agora elas estão começando a acontecer. Só que se elas começarem a acontecer e der de frente com um novo número de elevação de coronavírus, aí complicou. Porque os hospitais no Rio de Janeiro estão lotados, e em São Paulo, não é só pelo coronavírus, é por pacientes que estavam esperando cirurgia desde março, desde abril, e agora a pessoa vai operar e dá de encontro com o aumento de novo do Covid-19. Doutor José Cláudio, falou-se muito nos últimos anos aí sobre essa onda de dengue, né? Certo. Aquela preocupação com a dengue, HN1, não se fala mais nisso, agora é tudo Covid. Mas foi muito bom você falar nisso, porque a dengue agora, janeiro, fevereiro, ela começa aí com esse tempo chuvoso, calor, o mosquito começa a proliferar. Calcula se nós tivermos um aumento do coronavírus e chegar a dengue. Não, a dengue não foi embora não. O mosquito ainda está... É que, assim, o brasileiro aprendeu a combater a dengue, né? A evitar a água parada, a melhorar a sua higiene dos quintais. Do mesmo jeito que ele aprendeu a combater a dengue, eu acredito que ele vai aprender o coronavírus. O H1N1, pela vacinação em massa, pelos medicamentos, hoje o H1N1 é tratado perfeitamente com o Tamiflu, que é o medicamento que mata realmente o vírus, né? Então, essas doenças nós aprendemos a lidar. Nós ainda não sabemos tratar adequadamente o coronavírus. E essas vacinas que estão sendo estudadas aqui, o que o senhor poderia falar sobre elas? Olha, eu sou otimista, já conversamos sobre isso, né? Eu sou muito otimista com respeito a isso. Eu acho que são 5 vacinas, né? A Sputnik, a dos Estados Unidos, que é Moderna, né? A de Oxford, a da Pfizer e a Coronavac, da China. Todas elas têm um número muito grande de pessoas testadas, são estudos de confiança, que tem um grande número de pessoas. Tem vacina que se estudou cerca de 30 mil pessoas entre placebo e vacina. Então ela tem um número científico que dá valor a elas, e eu acredito sim, eu acredito muito na de Oxford e na Coronavac. Principalmente que a Coronavac ela tem a parceria com o Brasil, e as duas, elas podem ser armazenadas em geladeira comum, né? As outras não, a Sputnik, a dos Estados Unidos, tem problema de ser temperatura muito baixa. Aí para o Brasil já fica meio complicado. Mas eu tenho muita esperança e eu peço muito a Deus todo dia para que essa vacina chegue logo.
Porque mesmo você tem uma vacina 95%, mas 95%, poxa, e mais os cuidados, distanciamento, máscara, álcool gel, nós vamos conseguir abaixar esse número de contaminação no nosso país. Bom, nós estamos conversando com o Dr. Zé Cláudio, que é cardiologista e recém-eleito vereador da cidade. Falei há pouco, ele é um profundo conhecedor da política também. Então, a pergunta que nos fazem aqui é essa, doutor. Politizaram o Covid porque em quem acreditamos? No governador do estado ou no presidente da República? Olha, é complicado, politizado, sim, viu? Eu não tenho problema de falar sobre isso, não. Eu acho que os dois politizaram. O presidente, que é muito radical, que eu acho que a questão da vacina, por exemplo, ele poderia batalhar mais, facilitar a vinda dessa vacina para o Brasil, se informar, porque ele não é um profissional de saúde, ele coletar informação para ver se a vacina tem validade ou não, para depois ele emitir a opinião dele, e não emitir a opinião sem ele estudar o assunto. E o nosso governador, que ele vem politizando desde o começo, né? Entendeu? Aquelas medidas de março, abril, maio, quando os números ainda estavam baixos, que ele fechou o estado e teve todo aquele comprometimento do comércio. E aqui em São José dos Campos nós até tentamos avançar a fase, porque em São José os números estavam baixos, não pudemos, porque daí veio o Ministério Público e não deixou. Então acho que os dois politizaram. Só que agora eu acho que o Dória botou um pouco a mão na consciência e está fazendo a coisa correta. Agora ele está agindo verdadeiramente, ele fala tanto em ciência, agora ele está seguindo a ciência, entendeu? Só que eu acho que no final das contas, infelizmente, os dois politizaram e muitos politizaram. Eu acho que se nós tivéssemos agido mais realmente com a saúde, com os profissionais da saúde, nós teríamos resultados melhores e ter politizado menos. E agora eu acho que é hora de vir a vacina, óbvio, ela estando fundamentada com bases científicas, vacinar a população, mas também quem trouxer primeiro a vacina não é o Sassamutema da história, né? Pô, trouxe porque tinha que trazer, ele é o governador, ele é o presidente, ele está aí para isso, é um cargo público. Tem 15 mil ouvintes e telespectadores parabenizando o médico José Cláudio. E tem um que está perguntando o seguinte: o senhor clinicou onde? Onde eu trabalhei? Eu trabalhei, primeiro eu comecei em Paraibuna, quando eu voltei, né, que eu me formei no Sindicato Rural de Paraibuna, com meu pai. Trabalhei na Unicor, aqui em São José dos Campos. Trabalhei na Santa Casa de São José dos Campos, fui diretor por 9 anos da Santa Casa. Hospital Provisão, fui diretor 5 anos do Provisão. Hospital da Vila Industrial, fui diretor 5 anos da Vila Industrial. Pio 12, 3 a 4 anos no Pio 12, Unimed. E tem a minha clínica, né, Frocor, ali na rua Santa Clara, que eu faço cardiologia. Tá bom para você? Então tá aí. Esse é o doutor José Cláudio, nosso entrevistado de hoje aqui no Pense Nisso. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho vamos falar de política aqui no nosso programa. Até já. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Pense Nisso, nesse terceiro quadro, hoje entrevistando essa figura aí querida aqui em São José dos Campos e Paraibuna, em toda a região, o Dr. José Cláudio, que é médico, cardiologista, e foi candidato a vereador na cidade e eleito vereador de São José dos Campos. Bom, quando foi que o bichinho da política picou, né, o Zé Cláudio, que o senhor falou, não, eu vou investir naquilo que eu aprendi com meu pai lá atrás, numa candidatura política. Quando foi isso? Eu acho que para valer mesmo em 2010, quando eu participei de uma eleição para deputado federal. Aí estive lá em São Paulo, no PP de São Paulo. Aí veio um presidente lá do PP, do Maluf na época, e falou para mim, não quero candidatinho de 500 votos lá não, hein? Falei, tudo bem. O senhor quer apostar o seu carro com a minha casa que eu tenho mais de 500 votos? Não, que isso? Pisou no carro, então? Pisou. Aí eu tive 6 mil votos,
com 8 pessoas trabalhando, 4 em São José e 4 em Paraibuna. Fizemos 6 mil votos. Aí de lá para cá, realmente, eu peguei gosto mesmo, tive vontade mesmo de disputar uma eleição. E essa candidatura para deputado federal em 2010 foi uma projeção para as outras em São José dos Campos. Aí em 2012 eu disputei a primeira de vereador aqui em São José no PSDB, no PSB. Tive 2.684 votos, fiquei como suplente. Depois eu assumi algumas vezes, que o vereador Walter Racho ficou com problema de saúde. Depois, em 2016, saí candidato de novo pelo DEM, 3.664 votos. Não consegui, porque o DEM não conseguiu atingir o quociente. E agora, no PSDB, 3.534 votos e deu. Eu acompanho aí essa corrida política do senhor desde 2010, realmente, mas eu percebi que nesta campanha aqui o senhor se entregou mais, né? Verdade. O senhor foi mais presente nessa campanha aí. Verdade. Vestiu mais a camisa, arregaçou mais as mangas, e aí deu no que deu, né? A minha equipe falava muito isso mesmo, né? Porque o problema, Dirceu, você fazer a campanha, você tem que ter um olho na campanha, mas um olho na profissão também, né? Porque eu tenho muitos pacientes no consultório, então não dá para desmarcar o consultório. Então eu fazia consultório até 4, 5 horas da tarde e saía para a campanha, entendeu? Nessa eleição a gente mudou um pouco os horários, começou a atender um pouco mais cedo, saiu um pouco mais cedo para a rua, fizemos muitas reuniões em todas as regiões da cidade, todas com a minha presença, bastante bandeirada, fomos ao centro da cidade várias vezes, então, e todas com a minha participação. Então a rede social foi bastante utilizada também. Eu acho que deu um resultado muito bom, óbvio, pela presença do candidato também, né? Mas e a gente percebe também que o seu objetivo era de eleição e, como diz aí no popular, eu vou pro pau. Por quê? Porque o senhor falou do DEM, falou do PP, né? Partidos que o senhor participou. Mas aí o senhor faz a opção de entrar no PSDB, que é um partido forte, uma sigla forte, com bons candidatos, né? Então ali era para ou chegar. Dirceu, tinham 10 candidatos ali potenciais, 7 vereadores. Então, assim, muita gente me falou, pô, você foi corajoso, hein? Só que tinha uma coisa, né? O Felício foi um baita prefeito, né? Felício foi um ótimo prefeito, o Anderson foi um secretário dele de governança fantástico. A dupla Felício e Anderson é uma dupla muito honesta, que vai fazer um trabalho maravilhoso. Então, eu tinha esse desafio. E eu sabia do meu potencial ali de 3.600, 3.500, e eu achava que sendo candidato ao lado do Felício, eu poderia ter uns 400, 500 votos a mais. Eu falava 4.000 votos, dava. Pela abstenção, eu não cheguei nos 4.000, que eu chegaria nos 4.000, que tivemos 30% de abstenção. Mas, mesmo eu estando num grupo muito forte, eu sabia que ia dar, porque eu sabia do que eu podia fazer. Ainda mais do lado do Felício e do Anderson, que você conhece bem política também, existe candidato a prefeito que te puxa para cima, existe candidato a prefeito que te puxa para baixo. E as duas eleições que eu participei, realmente eu não tive um candidato a prefeito que desse essa alçada na minha campanha para cima, entendeu? E do lado do Felício e do Anderson ia dar, entendeu? Então, e eu me senti muito à vontade no PSDB, me deixaram muito à vontade. E, inclusive, os vereadores que me convidaram também para participar também me deixaram muito tranquilo. Eu falei, tá na mão de Deus, ou agora vai ou acabou, ou não dá mais. Não, foi uma bonita campanha que o senhor fez, uma campanha com um grupo de pessoas de respeitabilidade, né? Então, o resultado não poderia ser outro como uma vitória, né? Mas o senhor disse que a sua filha filmou no dia, o senhor ligou para o... Aí vem a conclusão de toda essa história. O senhor está eleito vereador. E aí, como é que foi aquele momento? Poxa, rapaz, foi assim, falei, consegui, né? A ficha caiu na hora ou demorou um pouco? Não. Na hora eu já falei, consegui. A Jaqueline já veio correndo me abraçar. Ela nem conseguiu me abraçar, tanta gente me abraçou antes dela.
primeiro abraço era para ela, mas foi muita a satisfação, né? A satisfação de conseguir, porque eu persisti tanto nisso, né? Eu falei, poxa, eu tenho que conseguir, não é possível. E eu acho que a gente chegar no cargo de vereador de São José dos Campos, ou um deputado estadual, deputado federal, não muda muito assim a rotina. Você vai ser a mesma pessoa, ter os mesmos amigos, ter a sua família, continuar na tua humildade, mas é aquele prazer de ter conseguido o seu objetivo, né? E o objetivo de trabalhar, de poder participar da política de São José dos Campos e fazer uma coisa boa para a sociedade, entendeu? Isso aqui é muito bom mesmo. E a estrutura da Câmara, eu estive na Câmara depois, fui na sessão de terça-feira, fui lá, poxa vida, aquilo é uma estrutura maravilhosa, dá para fazer um trabalho bom. Imagina um menino lá de Paraibuna correndo, falando, não cheguei a ser prefeito de Paraibuna, mas sou vereador em São José. É isso? Eu sou nascido em Paraibuna, gosto demais, amo muito Paraibuna, faço o que eu puder por Paraibuna, atendo lá toda sexta-feira, tenho a minha responsabilidade como médico pela cidade, mas tenho meu coração joseense. Eu estudei no João Cursino, me formei no João Cursino, devo muito à escola João Cursino, grandes professores, Dona Cleide Bonetti Calazans, e tem muitos outros que eu participei lá na escola, estudei, fiz cursinho aqui em São José dos Campos, fiz a minha vida em São José, tive grandes amigos, cresci no São Dimas, lá próximo à igreja do São Dimas, fiz a primeira comunhão lá, crisma lá. Então, o meu coração é joseense, meu sangue é paraibunense, mas eu gosto demais de São José. A Paraibuna está orgulhoso de tê-lo como vereador aqui em São José. E muito bonito, Dirceu, que a minha esposa e a minha cunhada fizeram uma pegadinha para mim na segunda-feira, depois da eleição. Não, vamos lá, tal, vamos fazer uma buzinadinha lá, eu, você e meus irmãos? Falei, vamos. Cheguei lá, tinha uns 50 carros lá, parado na entrada da cidade. Ao parei, aí o policial veio com a Jaqueline dentro do carro. Falei, você vai multar minha esposa? Não, doutor, nós vamos te escoltar. Rapaz, a cidade parou. As pessoas saíam na janela para aplaudir, fizemos uma carreata na cidade, foi muito bonito. Mas é porque eu sou paraibunense, né? É um prazer da cidade ver um paraibunense se tornar vereador em São José dos Campos. Então, bom, agora o senhor é vereador, muito bonito, festa, tal, comemorações. Dia 1º o senhor assume como vereador em São José. E aí, quais são os projetos que o senhor já tem em mente em apresentar na Câmara para melhorar a situação de vida do município aqui da cidade? Nós temos que nos unir ao prefeito. É questão de saúde, né? Eu acho que a questão da saúde é uma questão que importa muito à sociedade. Nós temos alguns projetos como a farmácia popular de São José dos Campos, porque a questão do preço de medicamento e a acessibilidade a esse medicamento é um problema na sociedade. Eu com esse projeto da farmácia popular de São José dos Campos, a pessoa chega numa farmácia com o CRA de São José e ela já tem um desconto no seu medicamento. Se você pegar hoje um paciente cardíaco e diabético, ele gasta R$1.000. Se você tiver um incentivo da prefeitura para aquela farmácia, para aquela drogaria, e ele conseguir comprar com desconto, esse dinheiro economizado ele pode investir na casa, em compra, ele pode aquecer o comércio. Então, a farmácia popular é um projeto muito importante. O centro de tratamento para o dependente químico é outra proposta importante. O apoio ao tratamento do autista também, que está saindo um centro do autista lá no Urbanova, mas que existem apenas 13 vagas para a rede pública. Essa é uma coisa que eu quero lutar bastante para aumentar isso daí. Eu tenho um pai de autista no meu grupo que já tem um projeto para a gente levar para a Câmara. Farmácia comunitária também, nós queremos batalhar e conseguir uma farmácia comunitária para a região sul. Ampliação do número de vagas de UTI pediátricas, Dirceu. Nós temos muitas vagas de UTI adulto em São José. UTI pediátrica tem pouco, nós precisamos ter projetos aí junto ao secretário de saúde e ao prefeito para ter mais UTIs pediátricas, facilitar o acesso da população às UTIs pediátricas. O atendimento de especialidade é uma pedra aqui no nosso sapato. Especialidades como neurologia, cardiologia, a espera é muito grande.
Tem pessoas que esperam cirurgia de hérnia aí 2 anos, 3 anos, e isso daí, nesses 10 anos que eu ando fazendo política aqui em São José, eu vejo nos bairros, entendeu? Então nós temos que diminuir de fato essa fila, não ficar só no blá blá blá. Então tem todos esses projetos são projetos da saúde que eu quero levar para a Câmara. Também na questão de emprego, nós vamos ter agora um pós-pandemia muito forte, nós vamos ter que ter inteligência aí para aquecer o comércio, fazer projetos para incentivar o comércio a contratar e de repente a prefeitura fazer um pagamento dos 3 primeiros salários, fazer um incentivo para o comércio, incentivo para a indústria, tentar trazer umas indústrias para São José para aquecer essa questão do emprego. A causa animal, no meu projeto de Santinho, tinha lá o hospital veterinário. Tem muita gente que critica, mas para que não? Precisa. Você anda por São José, você vê pessoas que não têm condição de tratar do seu animal. Então, acho que um hospital veterinário é importante. Pode até a prefeitura, de repente, não bancar isso, mas de repente fazer uma parceria público-privada, doar um terreno e conseguir uma parceria público-privada para construir, entendeu? Já seria um bom começo. O Bolsa Ração, que eu fiquei sabendo lá em Santo André, tentar trazer isso para São José dos Campos. Eu acho que tem muita coisa. Alguns colegas médicos têm conversado comigo e dado algumas opiniões, dar atenção para as crianças diabéticas na escola, fazer um projeto criança diabética com dieta direcionada para a criança. Ontem um primo meu, que acho que você conhece, Zé Cláudio, que é advogado, Zé Cláudio Costa, ele me ligou, ele é advogado, falou: Zé Cláudio, por que você não pensa, por ano que vem, fazer um projeto que a gente tem tanto asilo com idosos que ficam sozinhos, isolados, e você tem tantas crianças órfãos, por que não tenta um projeto de ter um lar onde você pode ter o órfão e idoso? Lógico que isso agora em época de pandemia não é muito possível, mas quem sabe para um futuro isso é um projeto aí bacana que você poderia levar alegria para um idoso e levar atenção para um órfão. Então tem muitas coisas que a gente tem vontade de fazer e que eu vou tentar fazer, e eu posso estar falando até muita besteira, mas eu tenho certeza que aqui dentro tem uma vontade muito grande de acertar. Eu vou errar e vou acertar, mas eu vou sempre acertar, errar, tentar acertando. Tá vendo? O homem chegou cheio de ideias, né? E é essa oxigenação que nós precisamos na Câmara Municipal de São José dos Campos e de outras cidades também, né? Novas ideias, é isso aí, ó. Deixar o homem falar, ele vai ocupar o programa inteiro aqui com ideias. É isso que nós precisamos. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já com mais Dr. José Cláudio aqui no nosso Pense Nisso na TINC TV. Até já. Muito bem, voltamos aqui no nosso quarto e último bloco do Pense Nisso na TINC TV, a sua TV regional, canais 25 e 525 da NET Claro. Hoje conversando com o Dr. José Cláudio, ele que é médico cardiologista nessa cidade e não só em São José, como em Paraibuna também, tem ali o seu atendimento todas as sextas-feiras, né, doutor? Todas as sextas-feiras. E que agora, né, diretor de hospital, atendendo São José, atendendo Paraibuna, e arrumou mais uma. Vereador eleito em São José dos Campos e com tantas propostas, como ele disse no bloco anterior. Além daquelas, tem mais? O senhor está priorizando a saúde. Sim, né? Sim. A questão de segurança, né? Nós temos um profissional na nossa equipe, o Rosado, que é um apoiador meu, que é da polícia, era da Polícia Rodoviária, ele tem um curso superior em parte de segurança, vai trazer bastante ideia para a gente. Nós andamos muito na Zona Sul, na Zona Norte, e Zona Sul e Norte questiona muito a questão de segurança, entendeu? Também região do Granja, Uirá, tive também muito no Campo de São José, Jardim de São José, todas essas regiões questionam muito mais patrulha policial. Alguns bairros, aí depende muito do tamanho da população, de ter realmente uma base, né? Só que isso não é muito uma coisa do vereador, é mais do governo do estado, né? Mas a gente pode
tentar chegar e levar esse estudo, né, para pedir uma patrulha maior ou até uma base, mas isso daí são coisas que... Transporte coletivo. Transporte coletivo, com certeza. Vai sair a linha verde, né? Sim, é uma obra fantástica. Fantástica. Né? E eu pretendo ser um vereador bem alinhado com o meu prefeito, entendeu? Lógico, né? Já chegou a conversar com o prefeito ou ainda não? Já, ele me ligou na segunda-feira. Eu tinha ligado para ele, ele me ligou, me dando os parabéns, né? Conversei bastante com o Anderson. Eu pretendo, óbvio, né? Você tem que, como vem do Felício do Anderson, fica fácil, que dele só vai vir coisa boa. A gente está trabalhando, ser um vereador de governo, está trabalhando para a prefeitura, para o bem de São José. Óbvio, se viesse alguma coisa que não seria legal, a gente ia conversar, né? Mas como eu sou vereador do PSDB de São José dos Campos, trabalhando com o Felício, com o Anderson, eu fico muito tranquilo nessa questão de estar do lado certo e com pessoas boas e honestas. Então isso daí me deixa muito tranquilo mesmo, de estar do lado certo e de gente boa. Então eu pretendo ser um governador, primeiro, com essas minhas propostas de saúde. Peraí, você quer ser governador? Né? Não, governador? Falei, quer ser governador. Não chegou a ser prefeito de Paraibuna. Já que é governador. Escapou. Seria um bom governador. Então, eu pretendo ser um vereador da base do prefeito, trabalhando junto com o prefeito, com as minhas propostas, e aí tem transporte público, acessibilidade, segurança, emprego, tem muita coisa que a gente pode trabalhar. O fato é que o vereador de São José dos Campos, Dirceu, ele tem uma estrutura enorme, a Câmara oferece uma estrutura enorme, muito boa. É só querer trabalhar, né? É só querer trabalhar, né? Com seriedade, eu tenho muito amor mesmo por aquilo que eu faço. Então, eu pretendo fazer na política aquilo que eu fiz na medicina, com dedicação, com amor, e mostrar resultado para as pessoas que votaram para mim. Aqueles que não votaram, óbvio, tiveram o seu candidato, mas vão poder falar, poxa vida, ali é um grande exemplo. Assim como eu tive exemplos do meu pai, do Emanuel, que é um exemplo para todos nós, de honestidade, de levar a política a sério, de fazer a política bem feita. E o eleitor aqui em São José, ele tem que aprender também a valorizar a nossa política, né? Os nossos políticos, né? Sim. Porque é muito fácil criticar os políticos, na verdade. Mas quando chega na época de eleição para deputado estadual, deputado federal, aí a coisa toma um outro rumo, porque pseudos líderes da cidade trazem candidatos de fora. Sim. Na verdade, arregimento ali alguns cabos eleitorais e tal, e aí consegue eleger um deputado de fora, o cara se elege, some, e nós ficamos à mercê de quê? De um deputado federal em toda a região, com quase 3,5 milhões de eleitores, né? Isso. De habitantes, no caso. E ficamos com uma deputada estadual aqui em São José, ou 2 no Vale do Paraíba, né? 2. São 2 deputados. 2. Então, São José já está mostrando que mudou, né? Porque deu realmente essa oxigenada. O Milton, o Cury federal, e o Milton Vieira, ele mora em São José atualmente, né? Mas não é de São José, né? Chegou aqui recentemente. Mas não é de São José. O Cury, sim, é um deputado federal da região. De São José dos Campos. Um deputado federal. É muito pouco. Muito pouco. E 2 deputados estaduais. Né? Você vê o Alexandre Frota, o Tiririca. Esse pessoal nunca vem aqui, leva um caminhão de votos. Eu fui candidato a deputado na eleição de 2012, tive 12 mil votos no total. Aí você vê, vem alguns candidatos aqui que nem são da cidade, e tem 10 mil votos, 11 mil votos em São José dos Campos. E se nós tivéssemos hoje 3 deputados federais, 3 estaduais, olha a representatividade que a gente não teria. Pois é, e hoje nós temos aqui vereadores eleitos em São José, como o Dr. José Cláudio, nós temos aí alguns bons vereadores que continuaram na Câmara, né? Sim. Bons vereadores que foram eleitos, representantes da comunidade. Trouxemos aqui o Roberto Chagas, ontem, líder da região norte. Batalhador. Então, começamos a aprender a votar. Sim, verdade? Então, mas, beleza, agora vamos saber um pouquinho mais desse cidadão, Dr. José Cláudio. O que São José dos Campos representa na sua vida? Representa toda a oportunidade de desenvolvimento profissional, de criar minha família,
de viver o meu casamento, a minha vida, representa a minha vida, o crescimento da minha vida, do meu crescimento profissional. O senhor é um homem religioso? Sou. É. O senhor torce para qual clube de futebol? Ei, rapaz, Corinthians. Fazer o quê, né? Não podia ser perfeito. Não tem jeito. Sua esposa está acompanhando, Jaqueline. Sim. Então o senhor tem que ser, como sempre, verdadeiro. Como é que é o doutor Zé Cláudio na cozinha? Nossa, mal. Sei fazer um bom café. Sou bom para fazer café. Nós já tivemos entrevistado aqui que disse, não, na cozinha eu faço tudo, preparo tudo. E aí a esposa dele nos ligou e falou, mentira. Eu sou um desastre. Eu sou bom para fazer café e lavar louça. E qual é o seu hobby, doutor? Eu gosto muito de esporte, gosto muito de praticar, de jogar futebol, gosto de caminhar, de corrida e fazenda. Gosto muito de fazenda, de zona rural. Quantos filhos? 3. Claudinho, Graziela e Matheus. O senhor gosta de cinema, teatro, televisão? O que o senhor Cinema. Gosto de cinema, gosto também de televisão, filme. Tá. E aquele menino lá que corria na fazenda, hoje, refletindo bem, já adulto, fez a escolha certa na medicina? Ah, sim, sem dúvida, né? A medicina, Dirceu, a pessoa, o médico, ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Não só sobre a saúde, sobre a vida, mas sobre a sociedade. Ele cuida da vida, ele acolhe a pessoa, ele trata os sentimentos da pessoa. Então eu, como médico, eu sou muito feliz, sou muito grato a Deus de ter sido de trabalhar como médico e ter passado essa vida aqui que eu vou passar e ser um médico, fazer o que eu faço pelas pessoas, trabalhar, atender. Até hoje eu dou plantão em UTI, dou plantão em pronto-socorro, porque eu gosto de ser médico. Vou ser vereador, mas não vou deixar meu plantão de sexta e de sábado, não. Até minha esposa mesmo fala, não, você não pode deixar, não. Eu faço um sábado e um domingo de plantão em UTI para não perder minha mão, entendeu? Então, eu gosto de ser médico, porque eu gosto de atender, eu gosto de fazer um diagnóstico, de ver aquela pessoa bem, e eu ofereço sempre isso a Deus, Nossa Senhora, sempre ofereço isso para eles, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. E se eu voltasse na vida, eu gostaria de ser médico de novo. E prefeito paraibuna, claro. Agora, vereador de São José. O senhor tem algum ídolo? Olha, meu pai, óbvio, mas algumas pessoas que marcaram muito a gente. Seria outra pergunta que eu ia fazer, as pessoas que marcaram a sua vida. Sim, o meu pai, meu ídolo, né, principal, mas o Ayrton Senna, Tancredo Neves também foram pessoas que deixaram exemplos bonitos para a gente, que estimulam, né, que a gente se espelha, principalmente no Ayrton, né, todo o exemplo de vitória, de patriotismo, de elevar tanto o nome do Brasil como ele levou. Foi uma das pessoas, até hoje eu me emociono quando eu vejo o programa da morte, da história dele. 2 últimas perguntas. O senhor poderia trocar uma semana do seu futuro por 5 minutos do seu passado. Nesses 5 minutos o senhor estaria onde e fazendo o quê? Com o pai e com a mãe, né? Tem jeito, lá na fazenda, ou dormir no sábado no colo da minha mãe, não tem jeito, né? Com meu pai e com a minha mãe, sem dúvida. Pudesse falar 1 minutinho com ele só. E uma grande saudade? Meu pai e minha mãe também, demais, né? Meu sogro também, pai da minha esposa, porque a gente tem um relacionamento muito bom. Então, meu pai, minha mãe e meu sogro, realmente, se Deus me desse 1 minutinho com cada um, tava bom demais, entendeu? Valeu. Doutor Zé Cláudio, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Obrigado. Sucesso aí nessa carreira, nessa empreitada aí, que o senhor tenha muito sucesso, que ajude a transformar a nossa cidade ainda melhor. Estamos numa das maiores cidades do Brasil, uma das cidades mais bonitas que nós temos aqui no estado de São Paulo, é São José dos Campos, e o senhor é nosso representante no Legislativo, então muito sucesso, que Deus ilumine, continue iluminando sua carreira como médico. E obrigado por estar aqui hoje, batendo um papo conosco e conversando com os nossos telespectadores.
Dirceu, eu que agradeço demais. Você sabe que eu tenho uma grande admiração por você. Eu e minha família toda, o Clovinho, o pai, todos nós somos muito amigos seu. Grato demais por essa oportunidade. E eu sei o quanto você é meu amigo também. E eu quero dar muito orgulho para você, para o meu pai, para o meu irmão, para minha esposa. Eu quero ser uma pessoa, Dirceu, que realmente mude um pouco a mentalidade das pessoas sobre o político, sobre o vereador. Eu quero deixar um exemplo bem bonito na Câmara mesmo, viu? Pode ter certeza. E eu quero, assim, pessoas como você, que são importantes na minha vida, tenho orgulho de que eu tenha chegado lá, tá bom? Muito obrigado a todos, às câmaras, a todos aí, viu? E nós vamos trazê-lo mais vezes aqui no programa, depois para cobrar. Né? Isso. Hoje deu uma maciada também, estamos felizes com a vitória. E eu vou fazer um café aqui para vocês. Quero ver, promessa é dívida. Mas a partir daí ele vai voltar aqui. Sim. E aqueles projetos que o senhor apresentou, como é que estão correndo, e com certeza serão projetos importantes que vão melhorar a vida de nossa cidade. Obrigado. Muito obrigado, doutor Zé Cláudio. Obrigado. E com o doutor Zé Cláudio Mancilla Barbosa, vamos encerrando mais um Pense Nisso aqui na Think TV. Muito obrigado para você que nos acompanhou. E amanhã, às 10 da noite, de volta aqui, mais um papo interessante, mais um convidado especial, como foi o doutor Zé Cláudio, aqui na Think TV. Muito obrigado e até lá.